todos abrirem então a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Vamos caminhar na sequência da exposição desse livro tão especial. Agora, do versículo 17 do capítulo 1 até o final do capítulo 2. Jonas capítulo 1, versículo 17 e o 2, do 1 ao 10. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Um estudioso, professor cristão do Antigo Testamento, Walter Brueggemann, tem vários livros sobre teologia e o trabalho dos profetas no Antigo Testamento. Ele tem uma frase interessante, onde ele diz assim: a profecia bíblica não é apenas um eco do passado, mas uma chave para enfrentar as injustiças e reimaginar o futuro. Então não é uma peça de museu do passado, mas uma chave para enfrentarmos as injustiças do nosso presente e elevar a nossa imaginação, a nossa visão, os nossos sonhos do futuro. Essa é a riqueza da mensagem dos profetas. Nas várias personalidades desses homens que Deus chamou, que tinham as suas falhas, tinham as suas dificuldades, não eram perfeitos. A palavra de Deus não apresenta exemplos de homens ou famílias perfeitas. À medida que conta do avanço, da caminhada dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, também não esconde suas falhas, para revelar para nós a grandeza da ação de Deus. Abraão deixa sua terra, confia no Senhor, mas Abraão cedeu a sua mulher a outros homens. Se Deus não intervisse, ela teria intimidade com outros homens. Ele ficou com medo, por causa da beleza dela, por causa da violência daqueles homens importantes na região em que ele estava. Os filhos de Jacó assassinaram uma família inteira, praticamente uma cidade de vingança.
Esses mesmos homens venderam o seu irmão José. Vocês conhecem os relatos da Bíblia, nos conta. José Saramago diz que por isso a Bíblia deve ser lida. É um livro de muito sangue, de muita violência. Mas o mundo é assim. Ele mesmo, como escritor, escreveu histórias falando das falhas, dos erros, dos absurdos da humanidade. É com essa humanidade que Deus vem trabalhar. Mas o livro de Jonas ele é muito rico e é abordado de diversas formas na sua leitura, inclusive pessoas que não são do meio cristão, não são do meio religioso. Nós vamos encontrar abordagens psicológicas, no sentido de uma chamada síndrome de Jonas, em que seria uma pessoa que tem medo de avançar, de desenvolver o seu potencial, de realizar o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento. Mas não é sobre isso que o livro do profeta Jonas fala, não? O livro do profeta Jonas fala de um amor muito profundo, que está além desses níveis, vamos dizer assim, importantes, mas de certa forma superficiais, da nossa afetividade humana, que é afetada por causa da nossa criação, de situações que nós passamos, de desilusões, assim por diante. Mas fala de um amor muito profundo, que é o amor de Deus, nosso Criador, de Deus como nosso Pai, que nos chama para perto dele e que nos dá uma missão: repartir essa mensagem de perdão. Nós sermos os portadores dessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem do Evangelho. Então, se você hoje para dar uma olhada nas redes sociais, em propagandas que falam de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, de aperfeiçoamento, você vai ver muitas divulgações, prometendo a você a possibilidade de você superar todos os seus traumas, as suas dificuldades que travam os seus relacionamentos, o seu desenvolvimento profissional, assim por diante. Por exemplo, alguns eu conheço, outros eu não conheço. Só estou citando, não estou fazendo nenhuma crítica. Só citando. Você vai poder ler e vai observar em vários lugares. Mas, por exemplo, o sistema Hoffman, provado por Harvard, 7 dias de imersão, onde você vai receber ferramentas que vão te ser libertadoras para você. E aí pessoas que fizeram, gostaram muito e dizem: olha, você tem que fazer, vai ser bom para você. Também aquele sistema Carnegie, não sei se essa é a pronúncia correta, e aí outros vão falar a respeito de você tomar aquele chá lá da Amazônia, o Santo Daime, que vai também te libertar, vai te fazer ver a vida com outras maneiras, mindfulness, esse eu conheci um pouco lá em São Paulo, concentração, mas vários sistemas que procuram oferecer uma ajuda para a pessoa deixar de lado coisas que aprendem, que a humilham, que a envergonham e avançar. Então são muitas ferramentas. Se, por exemplo, a pessoa tem problema com o alcoolismo, o AA tem um método muito interessante. Surgiu um casal cristão, o Bills e a Lois, a partir de um modelo que era feito em uma igreja em Oxford. Então há várias formas que procuram te dar ferramentas e algumas podem ser úteis mesmo, mas elas não chegam nesse relacionamento profundo, nessa relação profunda que vai mais do que o aspecto profissional e o relacionamento afetivo, que é a nossa intimidade com Deus. Então, embora alguns possam tirar algumas figuras, alguns chamados insights, algumas ideias do livro de Jonas, não é isso que Jonas, não é isso que a mensagem de Jonas se propõe. Mas é um livro que transcende tudo isso. É o nosso relacionamento com Deus. Então,
esses cursos têm o básico, o avançado, o master, e vai, sempre tem mais alguma coisa. Com Deus basta um encontro só. É claro que daí por diante, né, nós vamos cultivando essa fé, nós vamos amadurecendo. Mas Jesus não foi assim, um instalar e regras aqui e dali, convivência de 3 anos, e depois ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito está conosco, nos conduz, nos guia, e nós obedecemos a Ele na ceia, na palavra, no testemunho, e assim por diante. Então esse é um aspecto muito importante para nós diferenciarmos, né, daquilo que alguns às vezes colocam até com ferramentas boas, mas não é o principal. A principal mensagem do livro do profeta Jonas. Né? Uma música composta pelo Guilherme Arantes em 1976, se tocou muito, né, na década de 80 e embalou muitos corações apaixonados, né? Meu mundo e nada mais. Alguns versos dessa música diziam assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu daria tudo por um modo de esquecer, tudo por um modo de esquecer. Já idoso, né, já agora recente, esse cantor, né, embalou tantos sonhos, Guilherme Arantes. Ele fala que sua música fala de amor, fala de perda, de busca de identidade, de sonho de ser aceito, né? Mas também de desilusão. Todos nós sentimos em nosso coração essa questão do afeto, de retribuir, de amar, de ser correspondido, né? E tudo isso é apenas uma pequena amostra de algo muito mais profundo, que é esse encontro, esse amor do próprio Deus. Então, vamos avançar um pouco naquilo que Jonas está nos falando, ou melhor, daquilo que Deus está fazendo no coração de Jonas, que representa a nossa natureza difícil, dura, mas que Deus quer dar o privilégio de conhecer a profundidade do seu amor. Nós vimos Jonas num encontro de oração, num barco, né? Mas mesmo assim ele irresoluto, né? Decidido a não voltar, coloca que a solução daquela crise que estava se passando ali naquele barco era ser jogado ao mar. Então, aqueles homens oram a Deus, pedem que Deus tenha misericórdia, que não os culpe pela morte daquele homem, né? E o lançam. E agora nós vamos ver Jonas no cantinho do pensar. Lembram desse método para a educação das crianças, né? Vai lá para o cantinho do pensar. Você vai pensar no que você acabou de fazer. E a criança ficava lá pensando, né? E depois tinha algumas outras ações, né, nesse método, né? Pois Deus está colocando Jonas no cantinho para pensar, para reavaliar o cantinho da solitude. Ele precisa ficar sozinho. Ele precisa ter um encontro com a sua realidade e com a profunda sabedoria dos caminhos do Senhor. Então esse homem está num peixe que Deus preparou para essa ocasião. Nós sabemos que há muitos animais, né, que não existem hoje, que já entraram em extinção há muito tempo. Deus não teria dificuldade, uma vez que cremos de que Ele é o Criador de todas as coisas, né, de ter uma criatura que desse condição de Jonas ficar ali no cantinho, né, pensando sobre a sua vida. Diz-nos o texto que ele ficou 3 dias e 3 noites. Como Jesus faz menção a esse sinal, dizendo que assim como Jonas ficou esse tempo ali no peixe, Jesus ficará em sepultura também. Então, esse texto, de alguma maneira, está falando sobre ressurreição. E, nos túmulos dos cristãos, os primeiros séculos da igreja, a decoração de alguns desses túmulos tinha como tema
Jonas no peixe. Era uma forma daqueles cristãos estarem dizendo: olha, nós cremos na ressurreição. Assim como o Senhor trouxe Jonas da vida, assim como o Senhor ressuscitou o nosso Senhor, Ele também vai nos ressuscitar. Não sabemos se Jonas estava consciente, se ele estava vivo. Querido pastor Dr. J. Magui, que tinha nos programas de rádio, né, onde ele falava a respeito da Bíblia, comentários da Palavra de Deus, vários programas de rádio em vários lugares, aqui no Brasil pela Rádio Transmundial, fazia os programas do pastor J. Magui. Ele acredita que Jonas estava morto dentro do peixe. E que por isso a comparação, a analogia do sinal de Jonas com relação à ressurreição de Jesus fica mais apropriada se entendermos que ele estava morto, ou pelo menos consciente. E que no terceiro dia Deus o ressuscita. E então ele ora. É uma posição diferente no meio cristão, mas que na literatura judaica tem alguns rabinos que têm esse pensamento também. Entendiam que ele tinha morrido ali dentro daquele peixe. O pastor J. Magui, muito bem humorado, diz que se ele chegar no céu e Jonas vier falar para ele: olha, você me deturpou, esse fogo estava morto, eu estava vivo. Então o pastor Magui vai dizer para ele assim: olha, você não deixou isso claro, eu não tenho culpa, você não deixou isso claro. Mas ele tem um respeito, né, por um homem que dedicou a sua vida a ensinar e a evangelizar, e ele tem os argumentos dele. É plausível, é uma possibilidade. O que é importante para nós é que é nesse momento que Jonas não vai tomar consciência, né, da grande dureza do seu coração, da grande dificuldade, né, de tentar fugir do Senhor Deus, de tentar impor o seu jeito de ver as coisas, a sua vontade, o quanto ele é pequeno, o quanto o seu campo de visão é muito pequeno em relação a tudo aquilo que Deus tem em mente, dos planos de Deus. Já fizemos a comparação de Jonas e Paulo, o comportamento de Jonas no navio e o comportamento de Paulo no navio, quando está indo para Roma para ser julgado. A disponibilidade de Paulo de servir, de orar, de testemunhar e a todo tempo acolher aquelas pessoas do barco e procurar levar a bênção do Evangelho para elas. Né? Então, é nesse sentido que Jonas aqui demonstra para nós o quanto é difícil, o quanto nós precisamos de fato ter paciência com as pessoas, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa convivência, que ainda não tiver uma compreensão clara, né, a respeito da graça de Deus e da palavra de Deus. Né? Então, nesse ambiente que Jonas ele está sendo trabalhado por Deus. Um caso muito difícil. O pastor Magui, por exemplo, conta que quando ele trabalhava no início do seu ministério numa igreja, ele tinha uma jovem criança que frequentava a escola dominical, muito interessada, piedosa, mas o seu pai era um homem muito difícil. E ele trazia ela para a igreja, para a escola dominical e depois ia embora. Um dia houve uma celebração, uma programação do Dia dos Pais e o pastor disse para os irmãos da igreja: olha, procure ser gentis com ele, cumprimentem ele, né? Ofereçam ali um café. É um homem muito difícil. Esse homem veio, participou daquele evento, mas saiu comentando, né? Esse pessoal aqui, né, só gosta de ficar lisonjeando, é tudo interesseiro. Saiu criticando a igreja. O pastor Magui conta que houve uma outra programação, ele foi convidado, a filhinha convidou, e o pastor disse para ele: olha, não fale nada com ele é uma pessoa muito crítica, uma pessoa difícil, não cumprimentem, não digam nada a ele. E ele veio, e a igreja se comportou assim, pois ele saiu dizendo: que igreja fria, não cumprimenta, não fala. Pessoas difíceis, né? Tudo que você fala, faz, interpreta de outro jeito.
pastor resolveu fazer uma visita, foi até a casa dele, pois esse homem fechou a porta na cara do pastor. Falou: eu não quero que você venha aqui, não me fale sobre esses assuntos. Ele queria que a filha dele tivesse uma boa educação cristã, mas ele não tinha interesse. Não venha mais aqui, disse o pastor. Até que um dia esse homem desesperado foi até a casa do pastor. E o pastor ficou impressionado, né? Perguntou o que foi. Ele disse: olha, eu preciso ouvir da mensagem do Evangelho que você tem ensinado a minha filha, eu preciso ouvir. O que aconteceu? Eu falei: eu tenho uma empresa, eu tenho uma moça que trabalha no caixa, e um dia desse ela chegou e disse que foi até uma médium, foi consultar uma médium, e essa mulher disse que ela morreria dentro de alguns dias, e depois que ela morresse, eu morreria. E passou alguns dias, ela desceu do ônibus e foi atropelada e morreu. Eu sou o próximo, eu estou com ele. Veja que Deus usou a superstição, né, a religião diferente, né, para conduzir um homem difícil ao Evangelho. E o Senhor Deus tem feito isso com Jonas. Enquanto no navio haviam pessoas de várias confissões, de várias religiões, clamando, chorando, pedindo ajuda, e por fim, depois que Jonas vai ao mar, esses homens sacrificam ao Senhor, fazem votos ao Senhor, eles agora passam a temer o Senhor. Jonas ainda está rebelde, teimoso. Deus que governa o vento, que governa a tempestade, Deus que move o coração dos homens, agora está trabalhando na solitude, num ambiente, se ele estava morto ou vivo, nós cremos na consciência da alma, né? Ele estava consciente. Se no corpo ou fora do corpo, nós não sabemos. Mas a sua oração não é fruto do nada. A sua oração foi gerada, foi concebida nessa reflexão, nesse exame da sua consciência. Né? Então, a oração é um passo muito importante, né? É um caminho para a nossa liberdade. Talvez nós estejamos experimentando sucesso em várias áreas da nossa vida, na área material, na área profissional, o que você quiser. Mas como é que está a nossa vida de oração com Deus? Como está a qualidade do nosso tempo de falar com Deus? Porque se a gente for pensar, tudo que a gente vivencia nesse mundo, ou é uma situação em terra, ou uma situação no navio, ou uma situação no peixe, mas o que quer que seja, o tempo está passando, e uma hora nós seremos chamados para estar diante do Senhor. E a qualidade da nossa vida de oração é que é indispensável nesse aspecto. Por isso Jesus insistia para que nós orássemos. Né? E tudo Deus foi conduzindo e trabalhando para desenvolver em Jonas e desenvolver em nós que estamos lendo esse texto aqui uma centralidade, um investimento, uma agenda melhor, uma reorganização das nossas prioridades com esse tempo para conosco. A vida de oração, ela é importantíssima na nossa jornada cristã. Ela não pode ser algo que se escora em situações, em sentimentos. Nós não temos vontade para os exercícios espirituais. Há necessidade de uma intencionalidade. Há necessidade de que nós tenhamos isso como importante. Há pessoas que se levantam 5 horas da manhã para ir na academia, porque eles entendem que isso é importante para o seu corpo. Não estão errados, mas de igual forma a oração também merece essa mesma consideração. Então, nesse aspecto que nós precisamos lembrar, né, de que Deus poderá usar o sofrimento para nos levar à oração. Deus poderá nos levar ao sofrimento para nos ajudar a orar. Então, em algumas histórias do povo de Deus, essas são as experiências. Lutero foi chamado
numa tempestade. John Newton teve a sua conversão numa tempestade. Sempre elas acabam sendo símbolos, né, de experiências de crise, de experiências que mexem conosco. Né? Há também a história de um amigo, um pastor presbiteriano, foi colega também do pastor J. Magui, alguns livros que eu li dele, né? Alguns programas que eu ouvi também. E quando eu perguntava para esse pastor, que ele conheceu, colega de ministério, lá nos Estados Unidos, como foi a sua vocação pastoral, né? Ele disse que o pastor, ele tinha falta de um dedo, não sei qual dedo que era, né? Mas aí ele ficava acenando a sua mão com aquele dedo cortado, né? E dizia, olha, foi por causa desse dedo aqui que hoje eu sou pastor. Aí ele contava a sua história. Que o pai dele, que era pastor, convidou um evangelista para a igreja e levava ele, adolescente, para participar desses cultos. Eu vi essas mensagens evangelísticas e esse pastor, então, na época adolescente, começou a perceber que a coisa estava caminhando para levá-lo a uma decisão importante com o Senhor e ele não queria isso. Então, naquela noite, ele arrumou sua mochila e fugiu de casa. Foi trabalhar numa grande madeireira em outra cidade e procurar tocar a sua vida. Só que, num dia do seu trabalho, ele acabou se perdendo lá no comando de uma esteira que ele trabalhava e ele caiu na esteira que levava os troncos de árvore para serem cortados na serra, ficou preso ali. Ele tinha pouco tempo, tentou, gritou e ninguém veio ajudar, ele tinha cerca de menos de 1 minuto para chegar naquela serra e ser picotado com aquela madeira. E se desvencilhando de lá para cá, no momento em que a serra cortou o seu dedo, ele conseguiu se soltar. Dali ele correu para a enfermaria, diz ele que nunca correu tanto na vida dele. Correu para a enfermaria, da enfermaria ele correu para casa e ele conversou com o pai, disse, pai, eu tenho certeza que Deus está me chamando e que eu estava fugindo dele, mas agora estou convencido de que é melhor fazer a vontade dele. Então essa é a história que esse pastor contava, o seu dedo cortado, falando da sua vocação. O trabalhar de Deus tão diferente na vida de tantas pessoas. Mas será que nós precisamos passar literalmente por esses sofrimentos, né? Precisamos ser levados a uma situação de isolamento, um tempo que pode levar 3 dias, ou algum sofrimento físico, algum acidente, alguma coisa dessa natureza. Pastor Eugênio Peterson disse que houve uma época em que os cristãos, no início da igreja, procuravam o isolamento do deserto para buscar mais de Deus, para se consagrar, para se colocar a serviço dele. Pode ser que nós não tenhamos essa condição. Largar tudo, ir para o deserto. Nós não venhamos a passar por uma situação dramática de estar preso a uma serra, de passarmos por alguma enfermidade mais difícil. Talvez não. Mas o pastor Eugênio Peterson diz: o tempo de oração com Deus necessariamente não precisa do peixe, não precisa de um mosteiro, de um deserto, de 4 paredes. Ele só precisa da nossa atenção. Que nós, dentro das nossas condições, dentro da nossa disponibilidade, venhamos a reservar regularmente esse tempo de oração, de busca, de intimidade com o Senhor. Você observa que a oração de Jonas, ela não é uma oração original dele, mas é uma oração composta e derivada do livro dos Salmos. Jonas aprende a orar com a linguagem, com o vocabulário, com a forma do povo de Deus. Nós somos frutos de uma jornada, de uma caminhada, de uma história de fé e de ensino. Nós não temos, ou melhor, nós temos um umbigo. Nós não temos que reinventar a roda, nós não achamos que precisamos de originalidade. Nós precisamos fazer saques desse grande banco da piedade do povo de Deus. E o livro dos Salmos é um livro de oração do povo de Deus.
Vale a pena você andar com o livro de Salmos no seu carro, no seu celular, e em determinado momento do dia parar, ir para um local onde você possa ler um salmo, baseado naquele salmo, fazer a sua oração. Observe aí que no texto que nós lemos, né, algumas declarações que ele faz, né? Versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, está no Salmo 18:6 e no Salmo 121. Quando ele diz, do ventre da sepultura gritei, Salmo 18, 4 e 5. Cercou-me com todas as suas ondas, Salmo 42, 7. Diante dos teus olhos, ou da tua presença, 139, 7. As águas me cercaram, Salmo 69, 2. Fizeste subir a minha vida da perdição, Salmo 30, versículo 3. O Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, Salmo 142, 3. No teu santo templo, Salmo 18, 6. E do Senhor vem a salvação, Salmo 3, versículo 1. A nossa vida de oração, ela é enriquecida quando nós encontramos no livro dos Salmos, livro de meditação diária, de escola para nos ensinar a falar com Deus, a buscar a Deus nos termos de Deus, nas condições estabelecidas por Deus. Hora a hora, dia a dia, regando o nosso coração, nossa alma seca com esses salmos diariamente. Tenhamos vontade ou não, tenhamos resultados imediatos ou não, mas diariamente regando essa terra seca no nosso coração com esses salmos. Nossa mente, nossa alma vai sendo moldada, vai aprendendo a se colocar diante de Deus em oração, e o nosso coração vai se alegrando. Essa é a oração de Jonas, a oração que nós vemos ele fazendo nessa circunstância tão difícil que ele vivenciou. Como é que está o estado da nossa alma? Nós vamos encontrar, conforme diz Calvino, no espelho dos salmos. Ali, de certa maneira, nós temos salmos de lamento, de tristeza, de indignação, de gratidão, de celebração. Nós temos todo tipo de experiência que nós passamos. Existe salmo que fala sobre enfermidade, salmo que fala sobre perseguição, salmo que fala sobre violência, sobre medo, depressão, tudo está lá. E é ali que nós vamos aprender a colocar a nossa situação diante do Senhor. Os antigos cristãos, eles falavam sobre disciplinas espirituais. Eles falavam, por exemplo, sobre a leitura das Escrituras, a direção, o pastoreio, a mentoria de irmãos mais maduros na fé, meditação, confissão, até exercícios corporais, eles faziam isso também, né? Um tipo de academia muito interessante. Jejum, a guarda do dia de descanso, interpretação de sonhos, retiros, peregrinação, esmola ou contribuição, um diário, anos sabáticos e a participação na igreja. Uma variedade de formas, né, de trabalhar essas disciplinas, né? No entanto, tudo isso era regado por oração. Oração diária, e principalmente a leitura e o canto desses salmos. Então, o Espírito Santo deixou para nós um texto que nós devemos buscar como se fosse a nossa academia espiritual, diariamente, até que Deus vá formando em nós essa situação. Mas, infelizmente, em geral, o que nos leva ao espírito de oração é o sofrimento. E é isso que acontece com Jonas. Depois de um período ali, sozinho, na escuridão, meditando, pensando, finalmente o seu coração o leva a clamar a Deus, a expor o que ele estava sentindo, o seu arrependimento,
seu desejo de voltar e servir ao Senhor. Você nota, portanto, nessa forma com que ele se dirige a Deus, algumas coisas importantes. Nós precisamos de continuar seguindo essa tradição piedosa de oração do povo de Deus, dos Salmos. Nós temos que tomar cuidado com esse modelo moderno, novo, contemporâneo de oração, que é apenas autoexpressão, que é apenas a autoexpressão de uma natureza egoísta. Deus diz: vocês pedem, mas pedem mal, pedem pelos motivos errados. E muito desse discurso é aquele que Jesus diz: não orem como eles que ficam em pé nas praças, repetindo, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Isso é uma prática vazia de oração. Nós precisamos resgatar isso que aprendemos aqui com Jonas, de alicerçar a nossa fala com Deus naquilo que o próprio Deus vem trabalhando no seu povo ao longo da história. Mas você nota que ele cita aqui o santo templo do Senhor 2 vezes. Era um lugar de adoração, era um lugar de encontro com o povo de Deus. A nossa oração também tem que caminhar com a nossa adoração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa vida de oração caminha também, é fortalecida quando nós estamos juntos, nós estamos participando, nós somos assíduos em nos encontrarmos para louvar a Deus, estudar a sua palavra e para orarmos juntos. Então, nesse sentido, que a menção que Jonas faz do templo é importante para nós, com o aspecto da adoração, dentro daquela liturgia de culto, de serviço ao Senhor que nós aprendemos em sua palavra. Então, é nesse sentido que nós chegamos na transição, que veremos mais adiante, quando Deus dá a oportunidade a Jonas de continuar servindo ao Senhor. Então o Senhor Deus fala aquele peixe para que Jonas volte ao encontro da sua missão. E aqui é muito importante, porque ele agradece, no versículo 9 diz: pagarei o que votei, pagarei os meus compromissos, eu vou ser responsável com aquilo que Deus colocou na minha vida. Aqui é muito importante. Há pessoas que querem desenvolver uma vida de melhor qualidade com Deus, a sua fé, a sua espiritualidade, mas não querem cumprir com obrigações, não querem cumprir com a vontade de Deus. O que nós aprendemos pela palavra de Deus é que Deus nos dá a oportunidade, nos renova, Deus nos dá um novo entendimento da situação, mas nós precisamos continuar fazendo o que Ele quer. Então, quem é pai, Deus dá a graça de reencontrar forças para amar seus filhos, sua família. Quem é esposo, quem é esposa, não romper, não deixar de entender que aquilo que Deus está colocando dentro de você é a sua missão, é o seu ministério. Por mais simples que seja, de repente não tem todo aquele glamour que se espera, né? Mas é aquilo que Deus quer para a sua vida. Ele ensina na sua palavra claramente o cuidado, o relacionamento com as pessoas. Então você vai perceber na sua vida de estudo do Salmo, na sua vida de oração, que a vontade de Deus vai sendo cumprida, e você vai ganhar um frescor novo com relação às dificuldades que você enfrenta na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento. Esse é um aspecto, por exemplo, que a gente vê no AA. Em um dos 12 passos é que a pessoa ela faça reparações das coisas que ele fez quando estava embriagado, as pessoas que ele maltratou e assim por diante. Então, ele faz com o seu padrinho, né, um diário e uma lista de quem ele tem que encontrar, pedir perdão e, na medida do possível, fazer as devidas reparações. Ele poderia pensar: bom, agora eu estou livre da bebida, uma nova vida. É parte da cura dele encontrar as pessoas que ofendeu, que prejudicou e fazer o que for possível para reparar. Esse é um dos 12 passos do ar, com base naquilo que a própria palavra de Deus ensina. Jonas então tem que retomar não uma nova missão, a mesma.
Nós somos chamados a encontrar forças do Senhor, né, diariamente, para reassumirmos aquelas tarefas que nos foram confiadas e, com a graça de Deus, colocar elas, né, em prática. A todo momento temos duas opções: dar um passo à frente e crescer, ou recuar e nos manter seguros e confortáveis. Daniel Goleman fala sobre isso, sobre o que ele chama, né, que na verdade é o Maslow, fala sobre a síndrome de Jonas. Né? Nós temos essa oportunidade de dar um passo à frente, crescer ou recuar e nos manter seguros, né, e confortáveis. Deus, na sua graça e misericórdia, está libertando Jonas da pequenez da sua visão, dos seus preconceitos. O Deus de Jonas é muito pequeno, muito pequeno. Ele não tem entendimento da graça de Deus, ele não tem entendimento da amplitude do plano de Deus. Mas ainda nós sabemos, Jonas está na metade do caminho. Ele ainda tem que passar por mais algumas ações, alguns toques de Deus. Né? Nós vamos seguir adiante no livro e vamos ver que Deus não é impaciente. Deus está trabalhando pouco a pouco, na medida do que aquele homem compreende. Quando Deus quer falar com Nabucodonosor, Deus dá o sono daquele grande ídolo, aquela grande estátua, que vai representar os períodos na história. É o livro de Nabucodonosor, são as referências que ele tem. Por isso Deus se apresenta aquelas grandes verdades por meio daquele gigantesco ídolo, daquela gigantesca estátua. Deus vai ao nível dele. Deus vai ao nível de Jonas para falar ao seu coração. 3 dias no peixe, 3 dias ele vai levar para passar aquela cidade como mensageiro de salvação. O pastor Stuart Elliott faz algumas perguntas, eu separei 2 aqui para encerrarmos a nossa aplicação dessa breve meditação, desse momento tão importante que foi a oração de Jonas, que nos chama à oração, uma vida de oração. Oração oculta às vezes, não a oração que aparece nos programas de televisão, nos grandes encontros gospel. Veja, por exemplo, quando Ana, aquela idosa, ela tem a oportunidade de encontrar Maria e José com um pequeno bebê, o Senhor Jesus. O texto diz que ela orava e jejuava dia e noite naquele lugar. Quem sabia disso? Quem dava importância a isso? Deus. E aquela oração anônima daquela senhora, Deus deu a graça de ela poder contemplar o Salvador. Então as orações feitas ao Senhor, elas jamais são esquecidas. E o pastor Stuart Elliott faz para nós a seguinte pergunta: você tem de ser forçado a orar? É o que nos faz pensar essa parte da história de Jonas. Nós temos que ser forçados a orar? Se for necessário, Deus vai fazer isso. Seria melhor não. Mas, se for preciso, Deus fará isso. Então esteja preparado para isso. Perda, doença, frustração, desapontamento podem ser ferramentas de Deus para nos levar a uma qualidade de relacionamento muito mais profundo, muito mais íntimo do que a superficialidade que nós estamos vendo nos nossos tempos. Uma outra pergunta que ele nos faz é: você sabe que pode orar ao Senhor de qualquer lugar? Às vezes nós achamos que precisa ser em determinada ocasião, que precisa ser de uma determinada maneira. Aqui nós estamos aprendendo com Jonas qualquer um. A figura de Jonas é: eu estou nas profundezas do oceano, onde nascem os montes, lugar esquecido. Ele até usa como figura para falar do inferno, o grande abismo, a sepultura. E lá, mesmo lá, ele pode falar e
fazer a sua oração e saber que Deus está ouvindo, está escutando. Você já aprendeu então que pode orar em qualquer lugar? A vontade revelada de Deus, em sua graça e misericórdia para os nossos dias, é que nós não estejamos dormindo, que nós não estejamos desinteressados, né, em saber o que Deus quer fazer nesse tempo. As pessoas que Deus está tocando e despertando para a oração. Nós não podemos encontrar aqui, nesta última palavra do versículo 9, um breve resumo do Evangelho, do Senhor vem em salvação? E será que essa mensagem está na nossa face, está nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia? Afinal, Deus espera que nós testemunhemos, que nós vivamos o Evangelho, que nós possamos proclamar isso de alguma maneira. O Senhor vem em salvação. Cristo fez a obra dele em cerca de 3 anos e ele então entregou a sua vida. Mas Jonas, ao contrário, como nós seres humanos, precisamos morrer primeiro para depois fazer a vontade de Deus. A nossa natureza egoísta, desinteressada, precisa morrer primeiro para depois nós podermos fazer a vontade de Deus. Cristo não. Ele fez a vontade de Deus plenamente, vivendo a sua vida santa em obediência a Deus, e por isso a ofereceu, como nós celebramos hoje, né, como um sacrifício perfeito, uma vida perfeita, impecável, sim, imaculada. Por isso foi aceito diante do Senhor. Né? E então ele entregou a sua vida por nós. Deus é o Deus de graça. Essa salvação não vem pelas obras, o seu plano não pode ser frustrado de forma alguma. Ele é o Deus dos gentios. O Evangelho nos oferece figuras maravilhosas desse amor e dessa graça. A parábola do filho pródigo. Vem o filho longe e o pai, compadecido, corre ao seu encontro. Esse é um dos versículos preferidos, né, de alguns irmãos. Vem o filho longe. O quão longe nós andávamos de Deus? O quão longe nós já estivemos de Deus? E a graça do Senhor veio ao nosso encontro. E hoje ela nos chama para que esse amor não se esgote em nossa vida. Que o nosso coração não deixe de se inspirar por esse amor forte, resoluto, intenso de Deus, que move todas as coisas, orquestra os acontecimentos, os alinha conforme a sua graça e misericórdia, para que nós tenhamos uma profunda experiência de renovação em nossa vida.